Então, considere o sistema massa, mola, amortecedor da figura inicialmente em repouso. Na posição x igual a 0. Então, inicialmente, o carrinho está em x igual a 0, está parado, né? Está em repouso. Então, letra A. Se a força efusão de T, que é o agente externo, né, corresponde a uma martelada, praticamente instantânea, no instante t igual a 5 segundos. Tá? E ela é tal que depois desse instante, o carro adquire uma velocidade v0 Então, encontre uma expressão para a força F de t, modele encontre uma expressão para efusão de T, uma expressão que modele F de T, na verdade. Usando a função delta. De Dirac. Então, isso não vai ser trivial, tá? Essa é uma parte importante. Depois, letra B, é para usar dados numéricos aqui, né? Se V0, a velocidade inicial, for 1/2, né? A massa do carrinho for 2, a constante do amortecedor C for 1, né? E a constante de elasticidade da mola K for 2, são dados numéricos, todos eles em unidades consistentes, tá? Escreva o PVI, né, o problema de valor inicial, né, a ser resolvido. Para obter x de t. X de t
incógnita do exercício é como varia a posição do carrinho em função de tempo. Então, na letra B é para montar esse PVI, numa equação diferencial com as condições iniciais. Bom, e claro, letra C vai ser resolver esse PVI, né? Que é o que é o objetivo, né? Resolva o PVI encontrado em B. Tá? Então, esse problema daqui foi o problema com o qual, na primeira aula introdutória, eu introduzi a noção da função delta. Eu falei que a gente falaria nesta disciplina de uma função delta, que representa um pico, né? E também eu estava resolvendo na primeira aula um problema, somente foi com sistema massa-mola, sem amortecedor. Mas eu dei uma revisada de EDOs lineares, de coeficientes constantes. Então, esse é o problema da primeira aula. Então, estou encerrando este capítulo resolvendo esse problema agora. Utilizando a transformada de Laplace e modelando a função f de t, que corresponde a uma martelada. Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, na primeira parte, letra A, solução. Letra A. Então, temos que ter uma equação diferencial, né? Onde apareça essa função f de t. E essa equação vai vir de demandar a segunda lei de Newton. E para isso precisamos de um diagrama de forças. Então, diagrama de forças. Né? Então, a gente modela o carrinho como algo pontual, né? E aqui, por um lado, para a direita vai ter esta força Fzão de t. Né? E para a esquerda é a mola que está segurando e o amortecedor que estão segurando ele. Então, para cá vai ser a mola, a força vem dada por Kx, apontando para a esquerda, lei de Hooke, né? E por outro lado, o amortecedor, que é c vezes a velocidade, c vezes dx dt. Então, na verdade, essas são as forças horizontais. Há um par de forças verticais, né? Uma é o peso para baixo e outra é a normal, que vai para cima, que estão balançadas, mas horizontalmente só participam estas forças. Então, aqui a gente não está considerando atrito nem com o ar, nem com o chão. Tá? É essa a situação. Bom, então, segunda lei de Newton. Somatório das forças, componente x, né, é igual à massa vezes a componente x da aceleração. Né? É somatório de forças igual a massa vezes aceleração, que é vetorial, mas a gente está considerando a componente x da segunda lei de Newton. Então, as forças são as que estão aparecendo aqui. Né? Então, temos Fzão de t, está apontando positivamente, menos Kx e menos C de x dt, que é a força do amortecedor. E tudo isso igual a massa vezes a componente x da aceleração é a segunda derivada de x com respeito a t. Então, essa é a equação diferencial. Só vou escrevê-lo no formato padrão, né, em que temos a segunda derivada, a primeira derivada e x de um lado e o agente externo do outro lado. Né? Então, vamos colocar aqui massa de 2x dt2 mais
mais C de x de t, né, mais kx, certo? Igual o Fzão de t. Então, esta equação diferencial rege o movimento do carrinho, acompanhado, é claro, de um par de condições iniciais. E esta equação que eu montei aqui é para qualquer agente externo f de t. Ainda eu não utilizei a condição de que ele venha modelando uma martelada. Ainda não foi utilizada essa condição. Mas esta é a equação diferencial do problema e é a que a gente vai ter que resolver utilizando a transformada de Laplace. Mas, bom, a dificuldade é encontrar que fórmula a gente utiliza para este Fzão de t. Então, esta daqui é uma EDO para x de t. Vamos colocar o número aqui, vai ser a nossa primeira equação. Então, na letra A, nos estão pedindo para a gente modelar esta força externa, né, para que descreva realmente esta situação de uma martelada praticamente instantânea que acontece no instante em que t igual a 5. Né? Ou seja, se a gente fizer um gráfico, Fzão versus t, né, a gente quer que seja uma coisa assim, né? Que aqui esteja o instante t igual a 5. Aqui está t igual a 0. Né? E que a força F seja dessa forma. É nula antes de t igual a 5, é nula depois de t igual a 5. E numa vizinhança, né, de t igual a 5, 1 milésimo de segundo antes de t igual a 5, 1 milésimo de segundo depois de t igual a 5, ela cresce abruptamente, um pico pronunciado. Então, isso é o que a gente sabe que tem a ver com uma delta. Né? Então, o Fzão de t, né, a gente colocaria aqui que é uma delta deslocada, né? Deslocada a t igual a 5. Tá? Mas o detalhe é que só uma delta não é a única possibilidade que produz uma função como esta, né, que apresenta esse pico aqui. Poderia ter aqui algum fator, 2 vezes delta, 5 vezes delta, 20 vezes delta. Né? Então, vou colocar aqui um fator que vou chamar aqui de I0, ou I simplesmente, I maiúsculo. Então, esta é a a fórmula que modela esta situação desta força, né, que representa a martelada. Né? Só que o detalhe é quanto vale. Então, isso não vai ser tão trivial. A gente tem que encontrar quanto vale. Não vai dar 1, vocês vão ver. Não vai dar 1 isto aqui. Então, é estritamente necessário que esteja presente esse fator I. Tá? Muito bem, então nosso seguinte propósito, nesta parte A, né, é trabalhar com esta equação diferencial utilizando este formato para a função f de t e sermos capazes de obter uma fórmula para I. Isso vai depender, é claro, desses dados que é fornecido no enunciado. Que dado? Tá, são dados a massa, a C, a constante de elasticidade K, mas é dito também que inicialmente o carrinho está em repouso e imediatamente depois da martelada adquire uma velocidade V0. Então, é claro que vai depender de V0 esse aí. Né? A gente vai encontrar a fórmula para isso. Vamos lá. Então, aqui vou apagar o enunciado, vou manter o desenho. Aqui. A gente sabe que esta parte A é encontrar quanto que vale esse coeficiente I. A gente sabe que a letra B é montar o problema de valor inicial utilizando dados numéricos. E a letra C é resolver mesmo o PBI. Muito bem. Então, substituindo 2 em 1. 2 é a expressão para Fzão de t em termos de uma delta. Então, substituindo 2 em 1. Como que fica nosso programa? Fica como
massa vezes d2x de T2, né? Mais C vezes dx dt, esta é a força do amortecedor, né? Mais kx, e aqui eu substituo I vezes a delta em T menos 5. Aham. E repito, nosso propósito é trabalhando com esta EDO e com essas informações do que acontece imediatamente antes e o que acontece imediatamente depois, a gente seja capaz de encontrar aí. Muito bem. Então, digamos que a gente tem que considerar esta EDO, digamos, antes e depois. Isto é para todo T positivo, tá? É a EDO. Mas, em particular, para a gente encontrar o valor desse coeficiente I que está aí, a gente tem que considerar valores de T, né, que sejam anteriores e posteriores a T igual a 5, para que assim a gente forneça ao problema a informação de que esta função apresenta um pico aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar esta equação, né? Então, em 5 menos epsilon até 5 mais epsilon. Isso que eu vou fazer. Então, percebam que, dessa forma, eu vou estar considerando a EDO para valores de T que vêm de alguns instantes antes de T igual a 5 e alguns instantes depois de T igual a 5. Este epsilon não precisa ser zero, tá? Não precisa ser zero. Então, vamos lá. Como que vai ficar o lado esquerdo? O lado esquerdo vai ficar M vezes a integral de 5 menos epsilon a 5 mais epsilon da segunda derivada de x de T2 de T, essa é a integral do primeiro termo. Depois, a integração do segundo termo, mais C vezes integral definida de 5 menos epsilon a 5 mais epsilon, né, de dx dt vezes dt, essa foi a integral do segundo termo, mais a integral, opa, aqui vou precisar de mais um espaço, vou colocar este 5 menos epsilon aqui, para que não me atrapalhe, mais a integral deste terceiro termo. K fica em evidência, integral a 5 menos epsilon vindo de 5 mais epsilon vindo de 5 menos epsilon de x dt. E tudo isso vai ser I em evidência, e aqui uma integral de 5 menos epsilon, 5 mais epsilon. E aqui temos o delta de t menos 5 dt. Né? Fica desse jeito quando eu tomo a integral. Né? Um pouco antes do instante t igual a 5 até um pouco depois do instante t igual a 5. Então, percebam que do lado direito, estou integrando a delta. Né? Lembremos que o gráfico dela, né, é um pico. Né? Então, aqui está o instante 5. Né? Então, estamos integrando ela vindo um pouquinho antes de t igual a 5 até um pouquinho depois. Né? Então, aqui vai estar 5 mais epsilon e aqui vai estar 5 menos epsilon. Né? Então, estamos integrando esta função. Né? E não estou cobrando de que esse epsilon tenda para zero. Né? E epsilon poderia ser, por exemplo, 0,1. Né? 0,1 segundos antes do instante t igual a 5 até 0,1 segundos depois do instante t igual a 5. A coisa é que quando a gente toma a integral desta delta, que está aqui, a gente sabe que a área abaixo desse pico vale 1. Né? Então, esta integral que está aqui, isto aqui, vale 1. Né? É a área abaixo de um pico. Essa integral vale 1. Portanto, do lado direito, ficou simplesmente I vezes 1. Isso que ficou.
Tá? Agora vejamos o que fica do lado esquerdo. Você pode fazer coisas assim. Do lado esquerdo, por exemplo, este primeiro termo é a integral da aceleração, né? A segunda derivada. Né? A primitiva dessa função é a velocidade, é dx dt. Né? Então, aqui a gente coloca m vezes dx dt, que deve ser avaliada nos limites de integração. Né? Aqui em t igual 5 mais epsilon, limite superior, t igual 5 menos epsilon, limite inferior. Essa é a primeira integral. A segunda seria mais c vezes a primitiva da velocidade de dx dt é a posição, é x simplesmente. Então aqui vai x avaliado em t igual 5 menos epsilon a t igual 5 mais epsilon. Esse é o segundo termo. Agora, no terceiro caso, né, onde temos a integral de x, que é a posição, aí sim não temos uma primitiva, ou seja, porque x é uma função de t. E depende de qual função seja ela. Né? Se é t ao quadrado, se é exponencial de t, se é seno de t. Digamos, não vamos poder fazer uma coisa como a que fizemos nos primeiros dois termos. Então, aqui simplesmente vai ficar escrito, por enquanto, que k vai ficar escrito do jeito que está aí. Integral de 5 menos epsilon até 5 mais epsilon de x. Vou colocar explicitamente que ele depende de t. Tá? Então, esse é o lado esquerdo igual. E o que a gente obteve do lado direito, né, é i vezes a integral que deu 1. Então, deu i simplesmente, o coeficiente é i. Então, percebam que aqui já temos a nossa incógnita, o coeficiente que está multiplicando a delta. Diz que a gente pode calcular este coeficiente utilizando o que está do lado esquerdo. Então, desenvolvamos um pouco mais, avaliemos cada um destes termos nos limites. Né? Então, como que vai ficar? Vai ficar m. Né? Aqui eu vou colocar que dx dt não é outra coisa que a velocidade no instante t, que vem dado por 5 mais epsilon, menos v em 5 menos epsilon. Esse é o primeiro termo que está aqui. Coloquei a velocidade, que é dx dt, mais c, a posição no momento 5 mais epsilon, 5 mais epsilon, menos a posição no momento 5 menos epsilon. Esse é o segundo termo. Bom, o terceiro termo não temos o que fazer aqui. Tá? Então, vamos colocar simplesmente, vamos manter essa integral. 5 menos epsilon, 5 mais epsilon, a integral de x dt, dt, igual i. Né? Então, esta é a expressão que a gente obtém para i. Né? A gente gostaria de ter uma fórmula em termos dos dados do problema. A gente está vendo que aparece a massa, c, aparece a constante de elasticidade, aparecem esses dados, e em particular o dado da velocidade que o carro adquire imediatamente depois da martelada. Então, aí que está. Né? Se eu ficar com esta expressão para i, é verdade. E o epsilon não precisa ser pequeno. Só que fica em termos de coisas, dados que eu não sei, por exemplo, quanto vale x depois do momento t igual a 5. Depois do momento t igual a 5, o carrinho vai ter começado a oscilar. E a velocidade, quanto vale depois do momento t igual a 5? Ele vai começar a oscilar e vai mudar. A velocidade que a gente conhece é a velocidade imediatamente depois de t igual a 5. Não qualquer velocidade depois de t igual a 5. Então, agora é que a gente vê que resulta conveniente considerar esta expressão de i num caso muito peculiar em que aquele epsilon tende para zero. E assim aqui vai ficar a velocidade imediatamente depois da martelada, que é um dado, que é v0. E aqui vai ficar a velocidade imediatamente antes da martelada, que a gente sabe quanto vale. Vale zero, o carrinho está parado em repouso. Né? Aqui vai ficar a posição imediatamente depois.
Aqui a posição imediatamente antes. Né? E aqui vai ficar esta integral entre 5 mais um epsilon pequeno agora sim, e um 5 vindo de 5 menos um epsilon pequeno também. Então, vamos tomar o limite desta igualdade quando epsilon se aproxima de zero positivamente. Então, pessoal, vou reescrever esta equação diferencial embaixo para que a gente possa escrever, tá? Porque a gente vai posteriormente precisar dela. Mais C de x dt mais kx. E já vou escrever que do lado direito a gente tem I vezes a delta em t menos 5. Tá? Então, vou chamar esta de equação 3. E já vou apagar. Tá? Muito bem. Então, como é que ficou? Escrevamos. Tomando o limite. Tomando limite. Quando epsilon vai para zero positivamente, então vai ficar assim, m vezes v, vou colocar assim, 5 mais, né? Essa é a notação de cálculo 1, né? Significa quando a função v de t se aproxima do instante t igual a 5, vindo pela direita, né? 5,01, 5,001, 5,0001, né? Pouquinho mais, um número infinitesimalmente maior do que 5, e aqui v em 5 menos, é a mesma ideia, nos aproximamos pela esquerda, tá? Mas o segundo termo é c, que multiplica x em 5 mais, menos x em 5 menos, e o terceiro termo é este da integral, né, que vem de 5 menos a 5 mais de x de t. dt. Tudo isso é nosso coeficiente I que a gente deseja encontrar. Bom, e agora sim é o momento de utilizar dados e condições que são obedecidas. Que dados? Por exemplo, V em 5 mais significa a velocidade imediatamente depois da martelada, que é um dado do enunciado. Essa velocidade vale V0. Diz aí no enunciado que o carrinho, imediatamente depois da martelada, adquire uma velocidade V0. Quanto vale a velocidade imediatamente antes da martelada? Valia 0. Em qualquer instante antes da martelada, valia 0, né? Porque estava em repouso. Ok? Agora, o que a gente pode afirmar sobre o carrinho, né, sobre a posição do carrinho imediatamente depois da martelada e imediatamente antes da martelada? Né? Será que vai acontecer uma descontinuidade como aconteceu com a velocidade? Né? Porque aqui a velocidade deu descontínua, né? Pulou de um valor 0 que estava em repouso para um valor V0, né? Ou seja, valia 0 antes e depois valeu 5. Houve um salto aqui. Será que isso acontece com a posição? Quando a gente dá uma martelada no carrinho, né, a posição muda abruptamente, imediatamente antes e depois da martelada? Então, não, né? Aconteceria alguma coisa muito estranha se essa posição fosse descontínua também. Aconteceria algo assim como que eu dou uma martelada aqui no carrinho e magicamente ele aparece em outra posição lá. Assim, que não é a posição x igual a 0 inicial, né? Então, a posição, a função x de t, ela é contínua. Então, estes dois valores são o mesmo. Neste caso é 0, mas poderia ter estado em movimento e a coisa é que isso aqui vale 0. Então,
isso é zero, que é diferente do que aconteceu com a velocidade que foi descontínua. Então, x de t, então coloquemos aqui, isso é zero, então colocamos aqui, pois a função x de t, que é a função posição, né, é contínua. Né? Em particular, ela é contínua no momento em que t é igual a 5, que é o momento da martelada. Então, avaliando x imediatamente depois de t igual a 5 e imediatamente antes de t igual a 5, deve possuir o mesmo valor. Tá? E agora, se x de t é uma função contínua, que é o que está sendo integrado aqui, e está sendo integrado um instante antes ou um instante depois, né? A área abaixo da curva. É de um mesmo ponto até o mesmo ponto, só que um epsilon antes e um epsilon depois. Bom, como esta é uma função contínua, então aqui vale zero. Né? É a integral de Riemann de uma função contínua que começa num ponto e termina no mesmo ponto. Se aproximam, né? Um do outro. Então, isso aí vai dar zero. Então, aqui sim ficou uma expressão bastante simples para ir. Esse terceiro termo zerou, o segundo termo também zerou e só sobreviveu o primeiro. E vejam que vai ficar que o coeficiente aí vem dado pela massa vezes P0. Isso é o que a gente estava precisando. I é igual a massa vezes V0. Então, acabou dependendo da massa, sim, e da velocidade que o carrinho adquire imediatamente depois da martelada. Não participaram nesta fórmula nem a constante de elasticidade K da mola, né, nem a constante do amortecedor C. Só participou a massa do carrinho. Tá? A fórmula geral, né, a fórmula geral é que I é igual a M vezes um ΔV. Onde o que é esse ΔV? É a velocidade imediatamente depois, menos a velocidade imediatamente antes. V depois da martelada menos V antes da martelada. Essa é a fórmula geral. Tá? Essa formulinha mΔV é uma fórmula que aparece em física. Isso é chamado do impulso. Impulso que se dá, neste caso, ao carrinho, né? Que vem de ter dado uma martelada. Que impulso se deu? mΔV, onde o ΔV é a diferença da velocidade imediatamente antes com a velocidade imediatamente depois. Que neste caso dá isto, né? Bom, então, qual é a resposta da letra A? A resposta da letra A é que a expressão de f de t é isto que está aqui, substituindo I por mv0. Então, resposta... Pedia obter uma fórmula que modelasse esta situação para f de t, e a fórmula é mv0 vezes delta de t menos 5. Isso era o que pedia a letra A. Coloquemos aqui, esta seria a fórmula 4 e esta seria a fórmula 5. Certo? Bom, e daqui para frente já o problema flui mais, né? Esta parte A era uma parte que a gente tinha que dedicar atenção, não é trivial o que eu fiz aqui, não é óbvio, tinha que se dar uma pensada, eu apresentei para vocês já o procedimento que chega na resposta, né? Mas a letra B vai ser começar com esta equação diferencial, que agora já está pronta, colocando mv0 aqui, né? Substituindo os dados numéricos que vem dado na letra B. Né? E a letra C é resolver essa equação diferencial com as condições iniciais do problema. Quais são as condições iniciais do problema? Que o carrinho está parado na posição de equilíbrio, que é x igual a 0, e que está em repouso, que a velocidade também vale 0. E aí sim a gente monta o problema e resolve ele. Tá? Então, vejamos, vou continuar então com a letra B, substituindo os dados numéricos.
letra B. Vou colocar de novo quais são os dados numéricos que foram fornecidos no enunciado, tá? Foram colocados V0, a velocidade inicial é 1,5, a massa do carrinho é m igual a 2, a constante do amortecedor é 1 e a constante da mola é 2. Tudo em unidades consistentes. Tá? Então, é para substituir esses dados na equação diferencial. Então, substituindo na EDO, né, que eu escrevi aqui embaixo, necessário. Então, o termo de massa vale 2. 2, segunda derivada de x com respeito a t. Depois, mais c de x de t, onde c vale 1. 1 vezes dx dt, mais terceiro termo, k vezes x, onde k vale 2, 2 vezes x, e aqui vem o termo i, que é o coeficiente, que é m v0, m vale 2, v0 vale 1,5, multiplicando a delta. Então, é só aqui ver que isso vai dar 1. Então, o PVI, qual seria o PVI? Seria a equação que ficou aqui, 2 vezes d2x dt 2 mais dx dt mais 2x igual delta de t menos 5, com as condições iniciais que eu tinha mencionado. No momento inicial, t igual a 0, o carrinho está na posição de equilíbrio. Isso vem dito no próprio enunciado. E ele está em repouso. dx dt, a velocidade dele no momento inicial, vale 0. Então, este é o PVI. Isso é o que pede a letra B. Montar o PVI substituindo os dados numéricos e já tendo visto que a força F de t vem dado por isso. Muito bem. E letra C, então, é resolver este problema. E aqui onde a gente utiliza a transformada de Laplace. Você pode resolver também com EDO1? Você pode. Tá. Nós estamos vendo isso no capítulo de Laplace. Então, esta equação diferencial que está aqui, vou colocar 6. Tá? Então, vamos tomar transformada de Laplace, né, nesta equação diferencial que está em 6. Né? Tomando transformada de Laplace em 6, a equação que está aqui, vem que, vamos lá, a gente utiliza a linearidade, vem a transformada de Laplace de cada um dos termos, vem a transformada de Laplace da delta, e aí roda a manivela. Muito bem, como que vai ficar? Vai ficar, usando a linearidade, vai ficar 2 vezes transformada de Laplace da segunda derivada de x com respeito a t. Depois, mais uma vez transformada de Laplace de dx dt. Depois, mais 2 vezes transformada de Laplace de x. E do lado direito vem a transformada de Laplace da delta em t menos 5. Então, vou começar pelo lado direito. A gente já viu quanto é a transformada de uma delta em t menos t0. A transformada, isso está na tabela, mas a gente deduziu isso por definição. Tá? E que isso vem dado pela exponencial de menos t0s. E foi mencionado que isso é válido para todo S do plano complexo. Então, neste caso, né, o T0 vale 5. Né? Então, isso daqui vem dado por exponencial de menos 5S. Muito bem.
Depois, a estratégia tradicional aqui é introduzir uma variável auxiliar, que aqui vai ser um x maiúsculo, né? Para denotar a transformada de Laplace da nossa incógnita, x. E escrevemos estas outras duas expressões em termos do x, utilizando a propriedade da transformada de Laplace, né? Aqui a propriedade da derivada é S vezes o x maiúsculo de S menos x de 0. E neste outro caso, com a segunda derivada, é S ao quadrado vezes x maiúsculo de S menos x de 0 vezes S menos a derivada de x dt de x em 0. Essas são as expressões, né? Este daqui, esse, e este daqui, esse dali. E neste caso a coisa fica mais simples, porque as condições iniciais são tais que o x de 0 vale 0. Então, aqui este camarada vale 0. E também a velocidade inicial de x dt em t igual a 0 também vale 0. Então, o que sobreviveu? Sobreviveram os termos que contêm o x aqui. X aqui, x aqui. Mas tem que tomar cuidado que tem um fator 2 aqui e no último. Então, isto vai dar 2s ao quadrado mais s mais 2 vezes o x maiúsculo de s. E, mais uma vez, o comentário não é por acaso o que aparece aqui, esta expressão 2s ao quadrado mais s mais 2, é o polinômio característico que aparece quando se considera a equação diferencial ao lado esquerdo, né? 2 vezes a derivada, mais duas vezes a incógnita. O polinômio característico é esse daqui. E do lado direito, então, temos exponencial de menos 5s. Muito bem, aí então podemos isolar então o nosso x maiúsculo de s seria 1 dividido por isto. Vou colocar aqui a exponencial primeiro. Aqui no denominador, 2s ao quadrado mais s mais 2, 1. Né? Isto seria a equação número 7. E a solução do nosso problema, então, vai ser a transformada de Laplace inversa desta expressão que está aqui. Né? Então, a gente já se encontrou com um exercício deste tipo. Quando a gente toma a transformada de Laplace inversa e aparece esta exponencial aqui, de menos t0s, multiplicando alguma outra expressão, né? Qual era o efeito dessa exponencial? Então, isso tinha a ver com a propriedade do deslocamento, né? Propriedade que vocês têm no formulário, deslocamento, né? Essa propriedade diz que a transformada de Laplace de θ de t menos t0 vezes, vou colocar aqui uma função h em t menos t0 é igual a exponencial de menos t0s vezes o h de s. Né? O h de s é a transformada de Laplace de h de t. Né? Então, a graça dessa propriedade é que a resposta é a transformada de Laplace da função h de t e só se altera com esta exponencial. Bom, isso é o que a gente tem aqui, né? Nosso h, né, estaria sendo isso que está aqui. Né? E a gente já sabe que a seguinte etapa é tomar a transformada de Laplace inversa e queremos escrever que formato, que cara vai ter essa transformada de Laplace inversa. Bom, então, na propriedade do deslocamento, vou escrever aqui em geral o que acontece quando a gente toma a transformada de Laplace inversa. Vou escrever transformada de Laplace inversa do que está do lado direito, de exponencial de menos t0s vezes um certo h de s, é igual
depois de tomar transformada de Laplace inversa da transformada de Laplace, vai ficar simplesmente a função do argumento, ou seja, a função integral em t menos t0 vezes a função h em t menos t0. Então, esta é a fórmula que a gente precisa utilizar, né? Onde o t0 vale 5. Né? Eu vou tomar a transformada de Laplace inversa e vai ficar exatamente este formato. Transformada de Laplace inversa de exponencial de menos 5s vezes um h. E a resposta dessa transformada de Laplace inversa é degrau em t menos 5 vezes a função h em t menos 5. Escrevamos isso. Então, tomando transformada de Laplace inversa em 7. Então, vem que a nossa solução do problema x de t vem dada pela transformada de Laplace inversa desse exponencial em menos 5s vezes 1 sobre 2s ao quadrado mais s mais 2. Né? Que é o que chamamos de h de s. Né? Bom, então, utilizando o deslocamento nesse formato de transformada de Laplace inversa, né, vem que isto é x de t igual à função integral deslocada em 5 unidades menos h em t menos 5. Essa é a resposta da solução do problema. É claro que está faltando encontrar essa função h, mas aqui já tem o formato da resposta, né? Da solução do problema. Então, seria 8. Então, essa função h de t é a transformada de Laplace inversa deste h que está aqui. 1 sobre 2s ao quadrado, mais s mais 2, 1. Então, tem que calcular esta transformada de Laplace inversa. Obtendo isso, vai dar a função h de t e a gente substitui aqui. Tá? Então, para nossa sorte, digamos, esta transformada de Laplace inversa foi calculado no segundo exemplo da aula passada, o último exemplo. Então, não vou precisar aqui fazer de novo esse cálculo. Seria repetir de novo todos esses cálculos. Tá? Então, vou colocar aqui calculada no exemplo 2. Tá? Se não aparecesse a mesma, a gente tem que fazer o cálculo, né? Aí, completando quadrados, etc., vai ter a ver com o seno, com o cosseno, a gente tem que ver isso. Tá? Mas, neste caso, é exatamente a mesma. Tá? Então, vou colocar aqui quanto que é a resposta. Tá? Isso daqui, o que a gente obteve foi 1/2, deu, na verdade, 2 sobre raiz de 15, exponencial de menos 1/4 t, vezes seno de raiz de 15/4 t. Tá? Então, haveria que fazer esse cálculo, mas para nossa sorte foi calculado já. Então, com isso aqui a gente pode fechar já a questão. Né? Então, qual seria a resposta final da questão? Então, é x de t igual, então, vai ter este fator aqui, 2 sobre raiz de 15. Depois, temos esta função de grau em t menos 5.
vezes esta função exponencial em t menos 5, exponencial de menos 1/4 t menos 5, vezes esta função seno avaliada em t menos 5. Seno, abre um colchete, tem este raiz de 15 quartos. Tomem cuidado aqui, eu já vi em provas que os alunos colocam aqui o seguinte, t menos 5, assim simplesmente, t menos 5. Colocam assim. Isso está errado. Isso está errado simplesmente colocar t menos 5. Por quê? Porque o que fica é raiz de 15 quartos multiplicando t menos 5. Ou seja, esse 5 também vai multiplicando o raiz de 15 quartos. Então, se não colocar o parênteses, isso está errado. Então, esta é a solução do problema para t maior ou igual do que 0. Olha, e é uma fórmula, sim, mas há uma parte desta fórmula, é bom na hora que a gente resolve esses problemas que têm uma aplicação concreta, que a gente possa olhar para a fórmula e reconhecer algo, pelo menos, que não faça tudo rodando manivela e máquina sem entender o que está acontecendo. Veja, este carrinho estava parado nos momentos iniciais, de t igual a 0 até t igual a 5, o carrinho estava parado, estava em repouso. Então, ele permaneceu aí parado, sem que acontecesse nada. E só em t igual a 5 fui dar uma martelada e aí começou a se movimentar, né? Esse carrinho fica sujeito à mola e ao amortecedor. Bom, então, veja, esta função de grau que está aqui, né, na fórmula para x de t, é uma função de grau em t menos 5. Esta função de grau é uma função que vale 0 ou 1. E precisamente esta função de grau que está aqui vale 0 entre t igual a 0 e t igual a 5. Nos primeiros 5 segundos, esta função de grau vale 0. Então, esta função toda, de fato, vale 0. Significa que x de t, nos primeiros 5 segundos, é nulo. Que era o que a gente esperava, o carrinho está parado nos primeiros 5 segundos. E só a partir de t igual a 5, que quando aconteceu a martelada, ele começa a oscilar. Então, a partir de t igual a 5 em diante, isto vale 1, e aí começa esta função, que são oscilações e que tem uma amplitude que decai exponencialmente. Então, vai começar o carrinho a oscilar e depois, eventualmente, a ficar parado novamente, mas depois de um tempo suficientemente longo. Ok? Então, repito que esse foi o problema com o qual eu motivei na primeira aula o uso da transformada de Laplace e com o qual eu motivei também o uso da função delta. E com este problema estou encerrando este capítulo, né? Então, vou começar no que resta da aula, aproveitemos, né, o terceiro capítulo, que é o capítulo de séries de Fourier. Mas com isto encerro o capítulo de transformada de Laplace, enfatizando mais uma vez que a gente aprendeu a trabalhar com a transformada de Laplace como uma ferramenta para resolver PVIs lineares com EDOs lineares de coeficientes constantes. Esse foi nosso propósito. Tá? Então, tem 5 listas de exercícios para este capítulo, para o que foi visto até agora, né? E vou começar agora o capítulo de séries de Fourier e vai ter mais uma lista de exercícios para a primeira prova. Tá? Então, vou continuar a aproveitar o que resta da aula, para iniciar aqui o terceiro capítulo, séries de Fourier. Então, capítulo 3. Séries de Fourier. Então, 3.1, introdução.
Então, a ideia é mencionar para que vai ser, para que a gente vai estudar as séries de Fourier, né? Pelo menos nesta disciplina. Há mais de uma motivação para se trabalhar com séries de Fourier, né? A nossa motivação nesta disciplina para trabalhar com séries de Fourier é que elas vão aparecer de forma natural quando a gente resolver umas EDPs, né? Equações diferenciais parciais. Por exemplo, a que descreve as vibrações de uma corda de violino, corda de violão, as vibrações, né? Quando se resolve esse problema, aparece uma EDP, né? Acompanhada de condições de contorno e condições iniciais, né? Ou também, outro problema muito tradicional, é o problema de fluxo de calor numa barra unidimensional, né? Como varia a temperatura como função do tempo em cada ponto da barra, né? Se tiver algumas condições de contorno que chama temperatura na extremidade direita, temperatura na extremidade esquerda, como varia no tempo, né? Então também tem uma equação diferencial parcial que descreve isso. E há muitos outros problemas, problemas da difusão de uma gota de tinta em água e há outros muitos problemas similares, tá? Então, qual a motivação? Né, para estudar séries de Fourier? Né? Então, tal como eu falei, há mais de uma. Há mais de uma motivação. Né? Então, a primeira, que vai ser a nossa desta disciplina, né, é utilizá-la como ferramenta para resolver algumas EDPs, algumas equações diferenciais parciais, que vão acompanhadas de condições de contorno e condições iniciais. Tipicamente, então, aqui a gente coloca, é o caso que a gente vai considerar, a corda vibrante, tá? Fluxo de calor unidimensional, Então, não vou entrar mais detalhes porque isso vai ser o que vai ser abordado no capítulo 4, né? Mas por dar uma primeira pincelada, né? Vamos resolver esses problemas e na resolução matemática desses problemas aparecem de forma natural, sem forçar as coisas, de forma natural aparecem as séries de Fourier. Então, essa é uma das motivações para se estudar séries de Fourier. Essa vai ser a nossa motivação nesta disciplina, tá? Mas vou colocar que há outra também. Outra que é bem conhecida também, há mais de uma motivação, utilizar para descrever certos sinais acústicos e elétricos também, que vêm dados por funções periódicas. Funções periódicas. Tá? Não quero entrar em mais detalhes, vai ter uma aula onde brevemente vou dar uma pincelada disto. Alguns de vocês, dependendo do curso específico que vocês estejam seguindo, engenharia, por exemplo, alguns de vocês vão ter disciplinas onde vão ver isto com mais detalhe, né? O uso das séries de Fourier para descrever algum sinal elétrico, né? Onde a função que está sendo descrevida, o sinal elétrico seja uma função periódica,
né? Aí se utiliza muito série de Fourier. Não vai ser a nossa principal motivação. A nossa principal motivação vai ser esta outra. Tá? Então, dito isso, bom, vejamos um pouco do que se trata uma série de Fourier, né? Na aula de hoje, no que resta da aula, quero dar uma primeira definição, um primeiro cálculo, um primeiro contato. Vamos lá. Então seria 3.2. Então, série de Fourier gerada por uma função em CPAB. Esse CPAB e o espaço das funções contínuas por partes em AB. São funções que podem ser descontínuas, mas que devem ser finitas. Não podem se despencar para o mais infinito ou para o menos infinito. Tá? Então, definição. Então, seja f, tá, uma função contínua por partes no intervalo AB. Essa é a forma mais breve de escrever isso. Então, definimos a série de Fourier gerada por f no intervalo AB por, e aqui vem a definição. Vamos utilizar esta notação, tá? Não é a notação que utilizam os textos, mas eu gosto desta notação, tá? Esta parte da notação ao que eu me estou referindo, né? Esta vai ser a série de Fourier gerada pela função f no intervalo AB, né? Que depende precisamente de qual seja a função f e também depende de qual é o intervalo AB no qual está sendo considerada essa função f. Tá? Então, por enquanto, isto é uma fórmula, uma definição, tá? Mas tem motivação matemática para se chegar nesta definição. Mas, vamos lá, aos poucos a gente vai explicar as coisas. Então, um termo constante, que é a 0 sobre 2, mais uma soma de n igual a 1 até infinito. Aqui vai ter um termo a n que vai multiplicando um cosseno de 2nπ dividido por b menos ax. Aí aparecem o azinho e o bzinho. Mais um bn, que multiplica um seno do mesmo argumento. 2nπ sobre b menos ax. E aí fecha. Então, esta é a série com um termo constante. Então, essa expressão toda que está do lado direito é o que a gente vai chamar de série de Fourier, gerada pela função f no intervalo AB. É claro, tenho que dizer quem são estes coeficientes. AN, BN, a 0 sobre 2. Bom, então aqui vai a expressão deles, onde a n vem dado por 2 dividido por b menos a, integral de a até b, tá, da função f, multiplica exatamente este cosseno que aparece na fórmula. Cosseno
de 2nπ dividido por b menos ax dx. Essa é a fórmula para o coeficiente AN, né? Depende da função f, depende do intervalo AB, né? E o Bn é uma fórmula similar. Escrevamos mais embaixo aqui, Bn. É a mesma fórmula trocando esse cosseno por um seno. 2 dividido por b menos a, integral definida de a até b, vizinho de x, seno de 2nπ dividido por b menos a x dx. Essa é a fórmula do coeficiente Bn. Então, a gente vê, né, que os coeficientes AN, aqui vai de n igual a 1 em diante até o infinito, mas também tem um coeficiente n avaliado com índice 0. Né? Então, na primeira linha, né, o n começa a partir de 0 em diante. 0, 1, 2 e assim vai. Né? Na segunda linha, o coeficiente Bn, ele só é considerado a partir de n igual a 1 em diante. N igual a 1, 2, 3 e assim vai. Então, estas são as fórmulas chaves que a gente vai precisar para calcular a série de Fourier gerada por uma função. Então, a gente espera, né, que isto tenha algo a ver com a própria função f que está sendo definida no intervalo AB. Não é por acaso, esta definição não vem da nada. Né? Eu mencionei para vocês que há uma motivação matemática para se chegar nessa resposta. Eu não quero entrar nesse detalhe agora. Né? Vai ter uma lista de exercícios onde isso é guiado passo a passo. Né? Tem a ver com a ortogonalidade das funções seno e cosseno no intervalo AB, etc. Tá? Não quero entrar nesse detalhe por enquanto. Então, para a gente, por enquanto, vai ser uma definição e a gente espera que esta série daqui seja a função f. A gente vai ver que tem que tomar cuidados, tá? Que vai ter que tomar cuidado se isto coincide ou não com a função f. Em geral, a resposta vai ser que sim, tá? Mas esta função f pode ser descontínua no intervalo AB. Então, pode acontecer coisas nos pontos de descontinuidade ou também nas extremidades do intervalo. A gente vai enunciar um teorema que fala isso. Né? Por enquanto, então, nos familiarizemos com um cálculo. Façamos isso em algum exemplo. Calculemos a série de Fourier para alguma função simples. Então, primeiro exemplo. Então, consideremos a função f de x igual a x. Né? E o intervalo em questão, no qual se encontra definida, tem a função, um intervalo 0, 2, π. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer encontrar os coeficientes da série de Fourier gerada por essa função x no intervalo 0, 2, π. Ou seja, calcular a n, a 0, bn e montar a série de Fourier. Então, cálculo dos coeficientes. Dos coeficientes da série de Fourier seria a série de Fourier gerada pela função x no intervalo 0, 2, π. Então, primeiro, comecemos com a n. Foi escrita a fórmula do AN, né, que vocês têm aí nas suas notas. Né? Tem um 2 dividido por b menos a, onde b menos a é 2π
menos 0, vezes a integral de 0 até 2π, a até p, vezes a função, e agora no integrando vai a função f, que é a função x, vezes cosseno de 2nπ dividido por b menos a, 2π menos 0, x, dx. Então, fica essa integral que depende do índice n. Né? Então, por exemplo, este fator aqui, 2 dividido em 2π, dá simplesmente 1 sobre π. E aqui, este argumento que está aqui. 2nπ dividido por 2π dá simplesmente nx. Então, esta integral ficou a n igual 1 sobre π, integral de 0 a 2π de x, que multiplica cosseno de nx dx. Depois de termos substituído a igual 0, b igual 2π. E a função f, que é f de x, ficou esta expressão para o coeficiente a n. Então, é para calcularmos essa integral. Onde o n é 0, 1, 2, 3, etc. Então, esta é uma integral que se calcula utilizando integração por partes. E o que resta deste cálculo é um exercício de cálculo 1. Integração por partes. Então, integrando por partes, aqui o dv, este seria o u, e esse daqui seria o dv. Vocês utilizam a fórmula integral de u dv igual u vezes v menos integral de v de u. Eu já vou usar diretamente essa fórmula de integração por partes. Tá? Este 1 sobre π vai ficar como um fator em evidência, nessa fórmula de integração por partes. Então, primeiro termo da fórmula de integração por partes, u vezes v. O u é x, e o v seria a primitiva de cosseno de nx, que vem dado por seno de nx sobre n. Este seria o u, e este seria o v, a primitiva cosseno de nx. Isto deve ser avaliado nos limites de integração, que são 0 e 2π, menos a integral de 0 a 2π. E agora vem v de u. Aqui está v, seno de nx sobre n. Esse é o v. Du seria dx simplesmente. E aí, fecho essa chave, Esse é v du. E essa integral que ficou aqui é uma integral de seno, tudo bem, tem esse fator 1 sobre n. A integral de seno é basicamente 1 menos cosseno. Tem que levar em conta que tem um argumento n, vai aparecer um fator. Mas é isso aí, Continuemos. Muito bem. Aqui tem que a n é igual a o fator que está em evidência 1 sobre π. Ainda não vou avaliar. Vamos ficar aqui com x sobre n seno de nx, que deve ser avaliado em x igual a 0 e em x igual a 2π. E vou calcular a primitiva, Tem um fator 1 sobre n. A primitiva do cosseno do seno é menos cosseno, tá? Cosseno de nx, com um sinal menos. Só que na integral vem com um sinal menos antes. Então, vai dar um mais. E aqui tem um fator 1 sobre n ao quadrado. Porque a primitiva é cosseno de nx menos, dividido por n.
Isto avaliado em 0 e em 2π. Então, agora sim, a gente avalia isto e a gente tem a expressão do coeficiente AN. Vamos lá. AN igual 1 sobre π. Então, vai ficar 1 sobre n aqui, tá? Esta função x seno de nx avaliada em 2π vai dar 2π vezes seno de 2πn. Ok? Essa é a função x seno de nx avaliada em 2π. Menos essa função x seno de nx avaliada em x igual a 0 vai zerar, né? 0. Isso está multiplicado por 1 sobre n. No segundo caso, mais um fator 1 sobre n ao quadrado. A função cosseno de nx avaliada em 2π vai cosseno de 2πn. Menos a função cosseno de nx avaliada em 0, fica cosseno de 0, que vale 1. Então, em princípio, isso é o que fica de avaliar, né? Agora, procedem comentários importantes. Esse n que está aí não é qualquer número, né? É n igual a 0, 1, 2, 3, são números inteiros, né? Não negativos. Tá? Mas a coisa é que são números inteiros. Então, seno de 2nπ, 2π radianos corresponde a uma volta, né? E 2πn corresponde a n voltas. Então, inicialmente está em 0 radianos. Quando dou uma volta, n igual a 1, dá 2π1. Quando dá duas voltas, é 2π vezes 2, dá 4π. A coisa é que isto coincide com o ângulo de 0 radianos. Então, seno de 2πn, isso vai dar 0. Mas percebam que para que isso seja válido, n precisa ser um número inteiro. Por exemplo, se n igual a 1/3, aqui vai ficar seno de 2π terços, isso não vale 0. Então, isto vale 0 se n for inteiro, sim. Então, colocamos aqui, isto vale 0. Bom, e o que podemos afirmar com respeito ao cosseno de 2πn? O ângulo é o mesmo, é 0 radianos e estou acrescentando n voltas e volta a ficar em cima de 0 radianos. Quanto vale cosseno de 0 radianos? Vale 1. Então, cosseno de 2nπ também vai ser 1. Então, percebam que acontece uma coisa curiosa. Os dois termos zeraram, né? Então, a gente... É um primeiro exercício, mas não é o que acontece em geral na série de Fourier, mas o que a gente está encontrando aqui é que o AN vale 0. Né? Então, isso é verdade, está correto, só que há uma pequena sutileza. Porque a gente está considerando os coeficientes AN, onde o índice N vale 0, 1, 2, 3, né, para ser substituído na fórmula da série de Fourier gerada pela função. Então, que a n vale 0, isso é verdade, mas para n igual a 1 em diante. Por que para n igual a 0 a gente não pode afirmar se vai dar 0 ou não? Porque vejam, esta primitiva que a gente colocou aqui, x dividido por n, seno de nx, quando n igual a 0, apresenta problemas aqui no denominador, fica algo dividido por 0. Esta outra aqui também. Né? Isso não acontece para n igual a 1, 2, 3, 4, 5, não acontece problemas aqui. Então, este resultado é válido, sim, né? Mas deixemos claro que para n igual a 1, 2, 3, daí em diante, né? Mas para n igual a 0, a gente não pode utilizar essa fórmula da primitiva. Então, o que a gente faz? A gente volta à fórmula inicial do AN como uma integral e antes de calcular a primitiva, a gente coloca a integral. Tá? Então, item 2, né? A gente coloca aqui... Vou escrever de novo a fórmula do AN que a gente... Então, fazemos... n igual a 0 em... Então, esta era a fórmula que a gente tinha para n na fórmula 1. Tínhamos 1 sobre π integral de 0 a 2π, né? X vezes cosseno de nx, né?
foi esta fórmula de partida que a gente calculou utilizando integração por partes. Bom, então a gente não vai utilizar integração por partes, porque quando a gente utiliza integração por partes, aparecem estas fórmulas que contêm 1 sobre n. Então, vamos colocar n igual a 0 direto aqui, antes de fazer a integração por partes. Então, daí vem que a 0 é igual a 1 sobre π, integral de 0 a 2π. Então, no integrando vai ficar x cosseno de 0x. Né? Vai ficar x cosseno de 0, porque n vale 0. Né? Cosseno de 0 vale 1. Então, vejam que ficou uma integral imediata agora, sim. E isto aqui não vai dar 0. Vai dar 1 sobre π, que é o fator que vem em evidência. A primitiva disto é x ao quadrado sobre 2, para ser avaliado em 0 e em 2π. Ou seja, 1 sobre π. Quando x ao quadrado sobre 2 for avaliado em 0, isto morre, dá 0. Sobrevive só esse termo avaliado em 2π. 2π ao quadrado sobre 2. Então, vai dar um 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2 dá 2. Vai ficar 2π. Então, esse é o valor do coeficiente a 0. Não deu 0. Né? Então, percebam esse detalhe. Tá? Então, esta é a segunda fórmula. Os ANs, A1, A2, A3, eles valem 0, mas o A0 não vale 0, vale 2π. Bom, e façamos agora o cálculo do Bn. Voltemos a este lado de cá. Então, quero aproveitar parte do que está aqui. Tá? Qual é a parte que eu quero aproveitar? Né? A parte que eu quero aproveitar é esta formulinha que a gente montou para o AN. Isto veio de substituir o intervalo, que é 0,2π, e a função f na fórmula do AN. Né? A fórmula do Bn é a mesma fórmula, trocando esse cosseno por seno. Então, quero aproveitar isto daqui. Então, item 3, né? Bn vai ser esta mesma fórmula, trocando esse cosseno por um seno. 1 sobre π, integral de 0 a 2π, x, seno de nx dx. Então, esta seria a nossa fórmula número 4. Bom, e que a gente vai ter que calcular também utilizando integração por partes. Tudo bem. Agora sim apago o que vem pela frente. Então, integrando por partes. Então, Bn igual. Então, mais uma vez, o U vai ser o x e o dv vai ser seno multiplicando dx. Né? Então, o fator 1 sobre π vai ficar aqui em evidência. Então, na fórmula de integração por partes, o primeiro termo é u vezes v. U é x. Agora, v vai ser a primitiva de seno de nx. Vai ser um menos cosseno de nx, com o fator 1 sobre n. Então, vai ser menos cosseno de nx sobre n. Esse é o termo uv, que deve ser avaliado nos limites 0 e 2π. Esse é o termo uv, da fórmula de integração por partes. Menos a integral de 0 a 2π, depois vem v du. V está aqui. Menos cosseno de nx sobre n. Du vai ser simplesmente dx. dx. Né? Então, esse é o termo
V de U. Muito bem. Continuamos aqui. Vai ver que Bn é igual a 1 sobre π. Então, aqui, quanto vai ficar? Ainda não vou avaliar, simplesmente vou escrever aqui. Menos x sobre n cosseno de nx para ser avaliado em 0 e em 2π. Né? Simplesmente escrevi. Aqui, menos e menos dá mais. A primitiva de cosseno é um seno. Vai ser seno de nx sobre n. E com este n que está no denominador, vai dar um fator 1 sobre n ao quadrado. Seno de nx em 0 e em 2π. Ficou isso, né? E agora sim, é só avaliar estas funções aqui. Bn igual o fator 1 sobre π, que vem na frente. Então, esta função x cosseno de nx com um sinal menos, avaliada em 2π, então, vai dar. Vou colocar o menos 1 sobre n em evidência primeiro, e agora vou colocar x cosseno de nx avaliado em 2π. Vai dar 2π, que multiplica cosseno de 2nπ. Menos esta função x cosseno avaliada em x igual a 0. Por causa desse x, vai zerar isso aqui, né? Vou colocar aqui 0. Esse é o primeiro termo. Mais 1 sobre n ao quadrado. Esta função seno avaliada em 2π vai dar de seno de 2nπ. Menos esta função seno avaliada em 0. Seno de 0 que vale 0. E aí, encerro essa chave. E agora procedem os comentários similares aos que a gente viu quando calculou a n. Quanto é cosseno de 2nπ, seno de 2nπ? A gente já viu isso. É o mesmo que cosseno de 0 radianos e seno de 0 radianos. Seno de 0 radianos é 0. Então, isso daqui vale 0. Opa. Cosseno de 2nπ é o mesmo que cosseno de 0 radianos, e isso vale 1. Então, esse segundo termo morreu, deu 0. Mas este primeiro termo aqui não deu 0, né? Dá este fator aqui, 2π menos 1 sobre n, 1 sobre π. Vai dar algo que depende de n, que não é 0, né? Vamos e escrevamos a expressão dele. Bn igual. Tá, fazendo os cancelamentos, tem uns fatores π que se cancelam, tem um sinal menos, tá? Isso vai dar menos 2 sobre n. Isso que fica em limpo aí. E esta é a fórmula 5. Então, no caso dos bn's, não surgiu problema aqui, né? Porque os bn's são para serem considerados com índice n a partir de 1 em diante. 1, 2, 3, 4, 5. Não apresenta este problema aqui no denominador. Então, essa já é a fórmula do bn, para todos os n's que a gente precisa. 2, 3, etc. Então, aqui não há essa sutileza que aconteceu. Então, vejam, aqui temos o resumo dos nossos cálculos. O A0 vale 2π. O AN, a partir de 1 em diante, vale 0. E o BN vale menos 2 sobre n. Então, vou escrevê-los aqui, imediatamente aqui do lado, de novo o AN e o A0, tá? Para posteriormente escrever a série. Tá? O A0, a gente encontrou que vale 2π. Vou manter a mesma numeração que eu tinha utilizado. Essa era a equação 3, né? E o AN igual 0. Essa foi a equação 2. Então, vou apagar aqui embaixo.
que então é para substituir esses coeficientes, né? E lembremos que o intervalo, né, do exercício, o intervalo AB, onde se encontra definir a função x, neste caso é o intervalo 0, 2π. Tá? Então, é para substituir na fórmula que eu apresentei para vocês da série de Fourier gerada pela função f, né? O azinho igual a 0, bzinho igual a 2. Então, obtemos o seguinte. Então, finalmente, a série de Fourier gerada pela função x no intervalo 0, 2π. O primeiro termo era A0 dividido por 2, onde A0 vale 2π, portanto aqui vai π. Depois, mais soma de n igual a 1 até infinito. Depois vem aquele termo que é AN vezes um cosseno. O AN vale 0, tá? 0 vezes o cosseno. E o que aparece aqui é nx. A fórmula do que estava aqui era 2nπ dividido por b menos a vezes x. Tudo isso, para esse intervalo, simplesmente dava nx. E depois vem o termo bn, mais menos 2 sobre n, que multiplica seno do mesmo argumento, nx. Então, vai sumir esse termo, podemos reescrever isso, então, fórmula mais compacta, a série de Fourier gerada pela função x no intervalo 0, 2π, vem dada por π. Podemos colocar esse menos 2 em evidência. N igual a 1 até infinito. Podemos colocar assim, seno de nx sobre n. Então, essa seria a resposta. O que está do lado direito, é a expressão da série de Fourier gerada pela função x no intervalo 0, 2π. Na aula passada, então, começamos o capítulo da série de Fourier. Estamos na parte básica disso. Foi introduzida qual é a série de Fourier gerada por uma função. Esta é a fórmula com um termo constante a 0 sobre 2, os termos com cossenos vão multiplicados por coeficientes ANs e os termos com senos vão multiplicados por coeficientes BNs. E tem estas fórmulas para os coeficientes ANs e BNs da série de Fourier. A gente vai estar considerando funções que sejam contínuas por partes. Então, isso significa que a função pode ser contínua no intervalo dado, mas eventualmente essa função também pode ser descontínua. E o que eu vou ver na aula de hoje, no início da aula de hoje. Chegamos a ver um exemplo na aula passada, um exemplo simples. Consideramos uma função x definida no intervalo 0, 2π. E calculamos os coeficientes dessa série de Fourier para a função x, e a gente obteve que o A0 deu 2π, portanto, A0 sobre 2 deu π, que os ANs, a partir de 1 em diante, são todos nulos, e que os BNs vinham dados por menos 2 sobre n. E essa série ficou dessa forma. Então, o que a gente espera, sim, é que esta série tenha alguma coisa a ver com a própria função considerada x, Mas vão vir sutilezas. Na aula de hoje a gente vai enunciar o teorema que fala da convergência pontual da série de Fourier e sim, esta série basicamente é a função, mas há algumas sutilezas. Então, por exemplo, vou começar esta aula mencionando o que acontece com esta série que a gente encontrou aqui, por exemplo, quando x igual a 0 e quando x igual a 2π, que são as extremidades do intervalo. Só por curiosidade. Tá? Então, notemos que a série de Fourier que estamos considerando, série de Fourier gerada por x no intervalo 0, 2π, se a gente avaliar ela em x igual a 0, se substituirmos nessa fórmula, vai ficar simplesmente π. Que é o primeiro termo, porque os outros são termos seno de nx, que quando avaliados em x igual a 0, dão 0. E, por outro lado, se a gente calcular a série de Fourier
gerada pela função x no intervalo 0, 2π, se a gente avaliar na extremidade direita do intervalo, que é 2π. Bom, quanto seria? Se a gente substituir, vai ficar π menos 2 vezes a soma de n igual a 1 a infinito, né, de seno de n. E aqui substituo 2π sobre n. Né? Bom, e aí a gente já viu de que seno de 2nπ, isso vale zero. Né? Esse termo vale zero, portanto, esta série também vale zero. E, portanto, a série, quando x igual a 2π, também vale π. Né? Aqui a série gerada pela função x no intervalo 0, 2π, em 2π, também vale π. Então, temos, pelo menos nesses dois pontos, em x igual a 0 e em x igual a 2π, você pode calcular exatamente o valor dessa série de Fourier. Né? E o valor numérico é π. Bom, é para comparar isto com a função que estamos considerando, né? A função é a função x. Nós fazemos o gráfico aqui. Então, suponhamos que aqui, opa, um pouco torto. Aqui esteja π, aqui esteja 2π. Vou precisar fazer um pouco menor. Suponhamos que aqui esteja π, aqui vai estar aqui, aqui 2π, aqui vai estar π, y, aqui vai estar 2π. Então, não precisa ser tão grande. X, tudo bem. Então, esta é a nossa função do exercício, né? É a função y igual f de x igual x, né? A reta bissetriz do primeiro quadrante, né? Aqui está 0. Né? Bom, e aqui está quando x igual a 2π. Quando x igual a 2π, esta reta fornece o valor y igual a 2π. E quando x igual a 0, ela vale 0. Bom, se a série de Fourier que a gente encontrou reproduzisse esta função em todos os pontos do intervalo, teria que acontecer, né, que quando x igual a 0, a série teria que valer 0. E quando x igual a 2π, a série teria que valer 2π. Mas o que a gente está vendo aqui, que não é nenhum dos dois casos. Né? Quando x igual a 0, dá que vale π. Aqui, este ponto daqui. Né? E quando x igual a 2π, a série também dá π. Esse valor aqui. Né? Então, pelo menos, a gente tem certeza de que nas extremidades, em x igual a 0 e em x igual a 2π, a série não está coincidindo com a função f. Tá? Então, isso já está mostrando que a gente tem que tomar alguns cuidados com a série de Fourier. Então, quando a gente fizer gráficos com a série de Fourier, fazendo o gráfico, por exemplo, de 5 termos da série de Fourier, 10 termos, 20 termos, bom, o que a gente vai se encontrar é que o gráfico é uma coisa assim, ó. Começa nesses pontos, sim, tá? Mas aí dá um salto e aqui começa a oscilar. Tá? E depois volta para esse ponto. Então, este é um gráfico por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este é um gráfico, por exemplo, de 8 termos da série que a gente obteve no exercício. Quando a gente coloca 20, 30, 50, 100 termos, se aprimora muito mais, né? Estas oscilações começam a diminuir e cada vez vai se ajeitando mais a reta que acontece. Mas sempre nas extremidades não vai coincidir.
Tá? Numa aula eu vou mostrar para vocês, nos pacotes que hoje em dia a gente tem acesso, você pode fazer todas estas coisas. Tá? Eu vou mostrar assim, alguns gráficos com séries de Fourier e a gente vai ver que é isto que acontece. Tá? Então, isso foi só uma advertência para a gente ficar de olho de que a série de Fourier pode eventualmente não convergir em alguns pontos para a função em questão. Isso vai vir especificado já no teorema da convergência pontual da série de Fourier. Muito bem, façamos um segundo exemplo antes de ver o teorema. Vou apagar aqui a fórmula, tá? Mas vou usar ela sim, mas aplicar ela para este outro exercício, um segundo exemplo. Exemplo 2. Consideremos a seguinte função. F de x igual x sobre π ou 0. Dependendo, no primeiro caso, de x maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que π. E no segundo caso, se π é estritamente menor do que x, menor ou igual do que 2π. Então, esta é uma função definida por intervalos. O gráfico dela não é difícil de se fazer, é bastante simples. Então, suponhamos que aqui esteja π. Aqui vai estar 2π, x. Então, é uma reta oblíqua que passa pela origem. Então, dá uma coisa assim. Tá? E depois é a reta horizontal 0. Né? Que valor, quando x igual a π, assume aqui? Assume o valor 1. Então, aqui vale 1. Tá? Está incluindo esses pontos, então aqui colocamos uma bola recheada, inclui esse ponto, aqui também está incluindo este ponto que é a origem, x igual a 0. Não está incluindo aqui intervalo aberto, não está incluindo esse ponto daí, que é quando x igual a π, bola aberta, em branco, e está incluindo este outro, sim. Esse dali. Tá, então, esse é o gráfico desta função, que também está definida no intervalo 0, 2π. O domínio dessa função é o intervalo fechado 0, 2π. Então, notemos que é uma função descontínua. Né? É uma função que é contínua por partes. Né? Possui uma descontinuidade e quando a gente se aproxima a essa descontinuidade vindo pela esquerda e pela direita, se aproxima a limites específicos que não vão para o infinito. Né? Então, é uma função contínua por partes. Tudo bem. O que a gente vai fazer é calcular os coeficientes da série de Fourier desta função. Então, para vocês que fizeram uma primeira disciplina com séries em cálculo 2, lá vocês veem séries de potência, né? Séries de Taylor. Né? A série de Taylor é definida por uma função que é contínua, possui derivadas contínuas, né, em algum intervalo dado. Né? Tem um raio de convergência. Né? Mas a função e as derivadas devem ser contínuas no intervalo onde a série está convergindo. Né? Então, isso é uma diferença com uma série de Fourier. Esta série de Fourier, a gente vai obter uma série de Fourier, né, vai ter a ver com esta função que é descontínua no intervalo 0, 2π. Já a gente vai falar se convergem todos os pontos ou não, mas
se associa sim uma série de Fourier para uma função que pode ser descontínua, como esta no intervalo. Então, isto é uma grande diferença com uma série de potências, uma série de Taylor. Uma série de potências, série de Taylor. Não existe uma série de Taylor para uma função que é descontínua no intervalo 0, 2π. Não existe. A gente tem que calcular separadamente neste intervalo, separadamente neste outro intervalo. Mas não existe uma série que me forneça de uma vez a função que é descontínua, de uma vez a função no intervalo 0, 2π. Então, esta é uma diferença que tem entre as séries de potências com as quais vocês se familiarizaram em cálculo 2 e as séries de Fourier. Bom, vamos lá fazer as contas, então. Comecemos com o coeficiente AN. Então, primeiro, o coeficiente AN. Tá. Qual é a fórmula para AN? Para uma função definida no intervalo 0, 2π, a gente já viu essa fórmula. Como é que fica? Fica como 1 sobre π, a integral de 0 a 2π, a função f, né? E aqui vai cosseno de nx dx. Né? A fórmula geral que a gente tem diz 2 dividido por b menos a, aqui vai uma integral de a até b, f de x, e aqui tem o cosseno com um argumento que é 2nπ dividido por b menos ax. E quando o intervalo é da forma 0, 2π, fica desse jeito. Muito bem, então, nossa função deste exercício é uma função que é descontínua, né? O gráfico está lá, mas vou fazer rapidamente aqui, né? É uma função que é assim, né? Então, aqui é 0π, né? 2π. Foi feito já esse gráfico, né? Então, temos que abrir esta integral. A n é 1 sobre π, integral. Uma integral que vai de 0 até π da função, multiplicando o cosseno de nx dx, mais a integral de π a 2π, de f de x, cosseno de nx. Fecho essa chave, né? Bom, e agora é para a gente substituir em cada um destes subintervalos, né, a expressão que a gente tem para a nossa função. Nesse primeiro trecho, né, no enunciado do exercício, vinha dado que essa parte daqui vinha dada por x sobre π. Né? E no segundo intervalo de π a 2π, a função era nula. Então, essa segunda integral morreu e sobreviveu só a primeira. Então, que integral fica para a gente calcular? A n vai dar um fator 1 sobre π ao quadrado aqui. E a integral de 0 a π de x cosseno de nx dx. Fica isto. É uma integral muito parecida, quase idêntica, mas não é idêntica à que a gente viu no primeiro exemplo, né, da aula passada. Só que lá a integral que ficava era de 0 a 2π e isso vai fazer diferença sim. Bom, esta integral se calcula utilizando integração por partes, né? Então, a gente já viu a fórmula de integração por partes, então eu simplesmente vou escrever qual é essa fórmula para não fazer de novo exatamente o mesmo exercício. A gente viu isso em detalhe no primeiro exemplo. Então, vou escrever aqui qual é a fórmula que vem da integração por partes. Tá? Utilizamos que, então, a integral indefinida de x cosseno de alfa x dx, tá? Vem dada por x sobre alfa, seno de alfa x, mais 1 sobre alfa quadrado, cosseno de alfa x, mais uma constante arbitrária. Isso vem de
fazer integração por partes, que foi o que a gente fez na aula passada. Então, estou resgatando essa fórmula e agora a gente utiliza esta fórmula com alfa igual a n. Muito bem, então como que vai ficando? A n igual o fator 1 sobre π ao quadrado na frente, abrimos chave. Então, vai ficar essa função alfa é n, né? Vai ficar x sobre n, seno de nx, tá? Mas deve ser avaliada, porque esta é uma integral indefinida, esta é definida, deve ser avaliada em 0 e em π, mais 1 sobre n ao quadrado, cosseno de nx, avaliado em 0 e em π. Né? E a constante arbitrária vai desaparecer quando a gente toma integral definida, né? Fica ela avaliada nos limites de integração e aí some. Né? Então, ficou isso daqui. Bom, avaliemos a n é igual a 1 sobre π ao quadrado. Então, esse primeiro termo, avaliado em x igual a π, vai dar π sobre n, seno de nπ. E temos que subtrair esta função avaliada em x igual a 0. Em x igual a 0, isto aqui zero. Né? Então, não tem contribuição. Depois vem mais 1 sobre n ao quadrado. Função cosseno de nx avaliada em π, cosseno de nπ. Menos função cosseno de nx avaliada em 0, cosseno de 0, isso vale 1. Tá. Então, a expressão que ficou aqui não é idêntica à que a gente achou no primeiro exemplo. E o que eu falei para você é que lá no primeiro exemplo a gente estava avaliando no limite superior em 2π. E aqui é em π. Então, no outro tinha aparecido seno de 2nπ, cosseno de 2nπ, né? E esses termos zeravam todos. Né? Mas desta vez, aqui só aparece seno de nπ. E aqui cosseno de nπ. Então, não é exatamente o mesmo argumento, mas a gente tem que analisar o que acontece com seno de nπ. Por exemplo, seno, quando n igual a 1, aparece seno de π. N igual a 2, aparece seno de 2π. E assim por diante. nπ são n vezes meias voltas, né? Porque π radianos significa dar uma meia volta. Então, quando n igual a 1, seno de π é seno de 180 graus. Né? Quando for n igual a 2, fica 2π, seno de uma volta completa, 2π. Né? Mas seja em 0 ou seja em 180 graus π radianos, vai dar 0. O seno vale 0 em qualquer um dos dois casos. Então, se multiplicar por n vezes meias voltas, ou vamos estar coincidindo com 0 radianos, ou vamos estar coincidindo com π radianos. Qualquer um dos dois casos, isso vale 0. Morreu. Tudo bem. E agora, o que a gente afirma com relação a cosseno de nπ? Aí tem que ser mais cuidadoso. Né? Por exemplo, se iniciarmos em n igual a 0, cosseno de 0 fica 1. Cosseno de 0. Quando n for 1, ou seja, aqui fica π radianos, né? Cosseno de π radianos é menos 1. Então, pulou de 0 para π, e em 0 valia 1, em π vale menos 1. Quando n igual a 3, cosseno de 3π é uma volta e meia. Volta a coincidir com π. Cosseno de 3π é o mesmo que cosseno de π, volta a ser menos 1. Depois, cosseno de 4π dá duas voltas, volta a coincidir com 0 radianos, dá mais 1. Então, isto é algo que está oscilando. Começa em mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. E assim vai. Né? Então, isto possui uma formulinha simples. A formulinha simples dele é menos 1 elevado a n. Né? Vocês podem ver aqui que quando n vale 1, isto dá menos 1. Cosseno de π vale menos 1.
Quando n igual a 2, cosseno 2π, que coincide com 0 radianos, aqui fica menos 1 ao quadrado mais 1. Né? E assim vai. Então, ficou uma fórmula mais simples. Esse termo zerou e ficou uma expressão aqui. Então, a gente obtém aqui que a n é igual a 1 sobre π ao quadrado. O que sobreviveu dentro da chave? Tem um menos 1 elevado a n menos 1 dividido por n ao quadrado. Essa seria a expressão do coeficiente a n. Uma expressão fechadinha. Tudo bem, mas de novo tem que tomar cuidados, né? Porque essa fórmula de AN na série de Fourier, né, o índice n para os coeficientes n começa a partir de n igual a 0. Tem um termo a 0 sobre 2, precisamos conhecer ele. E depois vem 1, 2, 3, que está dentro da série. E a gente vê que esta fórmula em n igual a 0 apresenta problemas. Fica dividida por 0. Tudo bem que no numerador desta vez também ficou um 0, então fica uma indeterminação. De qualquer forma, não dá para saber aqui quanto vale o coeficiente a 0. Então, esta fórmula é aplicável para todos os n's maiores do que 0. 1, 2, 3, n's inteiros maiores do que 0. E vamos ter que calcular separadamente o coeficiente a 0. Né? Então, 2. Né? E como que a gente fazia? A gente ia na fórmula da integral antes de calcular a primitiva. Né? Então, fazemos n igual a 0 em... A expressão que a gente tinha encontrado era a n igual a 1 sobre π ao quadrado, a integral de 0 a π de x cosseno de nx. Né? Esta é a integral que a gente tinha que calcular e que a gente calculou, né? Deu isso aqui, mas se n fosse diferente de 0. Então, colocamos n igual a 0 aqui, e daqui vem que a 0 seria 1 sobre π ao quadrado, integral de 0 a π, aqui vem x, cosseno de 0 vale 1. Fica esta integral que é imediata. Né? Então, é 1 sobre π ao quadrado, a primitiva é x ao quadrado sobre 2, avaliada em 0 e em π. Quando avaliarmos essa função em x igual a 0, vai zerar, né? X ao quadrado vale 0 quando x for 0. Então, vai sobreviver essa função somente em x igual a π. Então, vai ser 1 sobre π ao quadrado vezes π ao quadrado sobre 2. Cortam os π quadrados e a gente obtém que o A0 é igual a 1 meio. Né? Então, essa fórmula que apresentava problemas em n igual a 0, a gente está fornecendo aqui a expressão desse coeficiente quando n igual a 0. Coloquemos numerinhos. Esta seria 1, esta seria 2. Tá? Vou guardar. Depois eu cito esses coeficientes. Agora é o momento de calcularmos o coeficiente b.